E aí, galera, bora começar aí com a parte teórica a respeito de movimento circular e uniforme. Bom, seguinte, esse tipo de movimento ele é caracterizado como sendo um movimento realizado por um ponto em torno de outro ponto, que no caso seria o centro da circunferência. Nesse caso, para esse ponto executar esse movimento circular, é necessário que esse ponto ele tenha, sobre esse ponto haja uma aceleração centrípeta. O que é a aceleração centrípeta? Que aponta para o centro. E como calcular essa aceleração? Através dessa equaçãozinha bem simples. A aceleração centrípeta é v² sobre r. Lembrando que a velocidade deve estar em metros por segundo e o raio em metros, correto? Beleza. Lembrando aí que uma volta corresponde a 360 graus e também corresponde ao valor de 2π na unidade radianos. Fechou? Maravilha. Essa uma volta, pessoal, nós vamos analisar de duas maneiras, tá certo? Uma através do tempo, e o tempo que uma partícula ou um ponto demora para executar uma volta é conhecido como período. Então, ΔT vai ser igual a T maiúsculo, certo? E esse T maiúsculo representa o período, que é o tempo para completar uma volta. E a relação do período com a frequência, que a frequência é o inverso do período. E essa uma volta nós também vamos analisar aí através da distância, ou pensando a respeito da distância, como esse ponto vai executar um movimento circular, a distância que ele vai percorrer durante o movimento circular em uma volta corresponde ao arco de uma circunferência, que é 2πr. Então, ΔS, nesse caso, é igual a 2πr. Gostaria já de parar aqui e pedir para que você batesse uma foto, tirasse um print dessa primeira parte. Essa parte é o começo da nossa discussão, mas ela é importante aí para que você entenda o segundo passo. Então, se você chegou nesse ponto e não entendeu alguma parte, volta aí, tá? E aí você esclarece alguma dúvida que você tenha. Mas, a princípio, isso daqui vai dar base para a gente seguir com o nosso raciocínio. Bora lá, então. Seguinte, e aí agora a gente vai falar das velocidades. E aqui no movimento circular uniforme tem dois tipos de velocidade, a velocidade linear e a velocidade angular. A velocidade linear é a velocidade que normalmente a gente chama apenas de velocidade, né? Que anda em linha reta. E a velocidade angular é a velocidade de giro. Muito bem, a velocidade linear, você conhece ela como sendo ΔS sobre ΔT. E ali em cima nós temos que o ΔS é 2πr. Logo, essa velocidade V∆S sobre ΔT vai ficar V igual a 2πr sobre ΔT, só que o ΔT é o período, que é o T, certo? E como nós temos que o período é o inverso da frequência, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, que é a equaçãozinha que resume aí o movimento circular uniforme, V igual a 2πrF, certo? 2πr, que é uma volta, 2πr, vezes quantas voltas se dá por segundo, que é a frequência. Tranquilo? E aí você tem uma equação que deriva dessa, que 2πf é a velocidade angular, ou seja, 2π é uma volta. F é quantas voltas se dá em um determinado tempo. Então vamos supor que a frequência é 2. Então vai ser 2π vezes 2. Então vai dar 4π na unidade aí, que vai ser a unidade radianos, tá? E aí você consegue perceber que existe uma relação, pode-se criar uma relação entre o V e o ômega, V é a velocidade linear e o ômega é a velocidade angular, já que 2πf aparece nas duas equações. Então, na equação de cima, que é o V 2πrf, você substitui o 2πf pela letra ômega e chega a essa relação entre essas duas equações ou entre essas duas velocidades. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, beleza? E aí eu vou pedir para você tirar uma fotinho, um printzinho dessa parte aqui, focando principalmente nas equações da velocidade linear e da velocidade angular. Tranquilo? Maravilha! Então, esse aqui, então deixa eu tirar um zoom aqui dessa parte. Então, esse daqui é o resumo da parte teórica do movimento circular. Tranquilo? Muito bem.
E aqui tem a parte de transmissão de movimento que nós estudamos, que é através da correia ou através de engrenagens. E elas têm em comum em que na correia todos os pontos têm a mesma velocidade. Então a velocidade de rotação da primeira roldana, que tem um R1 ali, é igual à velocidade de rotação ou a velocidade linear da roldana 2, o R2 que está ali. E aí, como é a mesma velocidade, você iguala a velocidade das duas e chega nessa relação aí que está em destaque, R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. E o mesmo serve para as engrenagens, tudo bem? Vou tirar um zoom aqui. Se puder tirar um printzinho, uma fotinho dessa parte, é bom para você deixar guardado aí. Tranquilo?